Boa noite. Todos aqui, mais uma vez, seguindo conosco esse grande repertório de cultura que o nosso irmão Leão Denis está trazendo para nossas vidas. E, sem sombra de dúvida, estamos ampliando muito nossos conhecimentos, nossa consciência, que é isso que vai fazer com que a busca da verdade alcance para o nosso espírito o fator da libertação. Então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje, fazendo a nossa prece inicial. Boa noite. Vamos iniciar, então. Guias e amigos espirituais, Mestre Jesus, agradecemos mais essa oportunidade de nos reunirmos para refletirmos sobre importantes conhecimentos que serão apresentados e que devemos utilizar para que possamos cada vez mais podermos nos harmonizar com esse ambiente que estamos vivendo. Sendo assim, pedimos permissão para iniciar dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Vamos, então, agora iniciar o nosso 7º capítulo. Como nós falamos na semana passada, nós vamos fazer estudar o 7º capítulo, e seguido do 6º, porque no outro livro eles reuniram os 2 capítulos. Tá? Nós dividimos esse capítulo em 3 partes, para ficar realmente o tempo necessário, né? Porque ninguém ia aguentar 5 horas de aula aqui na telinha. Então, nós vamos começar com a primeira parte do 7º capítulo, 17º. Do 17º capítulo, que fala das vidas sucessivas e das provas históricas. Nessas provas históricas, ele traz fatos que vieram gradativamente trazendo para nós essa prova das vidas sucessivas. Então, vocês vão ver o quanto esse assunto já foi abordado pela humanidade há muito tempo atrás, há muitos séculos atrás. Então, o papel que representou essa crença na história foi muito importante. Dominou toda a antiguidade. Então, na verdade, ele foi muito forte, né? Foi uma crença que levou muita gente a se sacudir, a entrar em choque. Então, ele dominou bastante a antiguidade. Vamos encontrá-la no âmago das grandes religiões do Oriente, nas obras filosóficas mais puras e elevadas. A gente vê muitos filósofos que já estavam trazendo essa questão das vidas sucessivas. A gente ainda vai adiante ver muito sobre esse período da antiguidade, das religiões do Oriente, dessas obras. Guiou na sua marcha as civilizações do passado. Então, muitas civilizações, elas caminhavam com essa crença. Isso levou ao homem a ter muita esperança, porque ele sabia que não ia acabar a vida. Então, muitos passaram a saber conviver melhor com os intempéries da vida, porque as civilizações não tinham esse arsenal de conhecimento que nós temos, né? Nem dessa tecnologia, e a ligação deles era muito mais com a natureza do que propriamente com uma máquina que dizia para eles quando ia ou não ia mudar o tempo. Mas falando de nascimento, falando de vida, falando de existência terrestre, não tem máquina que diga, agora vem tantos espíritos aqui para a Terra. Não existe isso. No entanto, muitas civilizações guiavam isso para levar o respeito, por exemplo, nos rituais do antepassado. Eles levavam muito em consideração a presença dos antepassados nos rituais que eram feitos em homenagem a eles. Perpetuou de idade em
idade, apesar das perseguições, apesar dos eclipses temporários, que aí dava aquela ideia assim, ninguém acredita mais em nada. E aí reapareceu depois de muitos séculos em todos os países. Então, teve momento em que foram perseguidos aqueles que acreditavam na vida passada, que acreditavam nos espíritos. Outros trouxeram de novo à tona essa crença. E muitos continuavam a ser perseguidos. Então, isso foi muito alto e baixo que essa crença levou à humanidade. Então, nós temos aqui, essa crença foi oriunda na Índia, que espalhou pelo mundo, muito antes de terem aparecido os grandes reveladores dos tempos históricos. Você vê como o negócio foi muito lá atrás, né? Depois, formulada nos Vedas, notadamente no Bhagavad Gita. Os Vedas acreditavam, inclusive nos escritos Vedas, eles diziam que todo antepassado participa das reuniões em homenagem a eles. Eles disseram isso por escrito. Então, eles acreditavam que realmente ninguém morria, porque senão não poderia estar ali presente, certo? Isso ficou muito tempo, ficou muito forte para o início do cristianismo, inclusive, que o início do cristianismo teve muita força desses escritos Vedas. O brahmanismo e o budismo também se inspiraram nessa crença. E hoje, ainda, 600 milhões de asiáticos creem na pluralidade das existências. Então, não acabou essa crença, apesar deles terem passado pela metempsicose, apesar deles terem mudado de orientação para a alma, na verdade, muitos ainda creem na pluralidade das existências. O Japão mostrou o poder destas crenças num povo. Ele fala que a coragem magnífica, o espírito de sacrifício que os japoneses mostram em frente à morte, sua impassibilidade em presença da dor. Todas essas qualidades dominadoras que fizeram a admiração do mundo em circunstâncias memoráveis não tiveram outra causa, claro, senão a crença nas existências sucessivas. Então, se nós hoje também acreditamos na pluralidade das existências, por que nos desesperarmos diante da dor? Por que não aceitarmos alguns sacrifícios que estão fazendo parte das nossas vidas? Porque estamos aprendendo que tudo que é crescimento que a gente está adquirindo hoje, não vamos perder nunca. Vamos levar para as nossas vidas. Vamos levar para a próxima existência. Porque a vida é uma só, mas as existências são várias. Ele continua, depois da batalha de Tsushima, diz o jornal, numa cena de melancolia grandiosa, diante do exército reunido no cemitério de Ioana, em Tóquio, o almirante Togo falou em nome da nação e dirigiu-se aos mortos em termos patéticos. Pediu às almas desses heróis que protegessem a marinha japonesa, frequentassem os navios e reencarnassem em novas equipagens. Quer dizer, aquelas pessoas que desencarnaram nas guerras, que continuassem nos navios, que continuassem ali frequentando, protegendo a marinha, e eram oficiais que tinham desencarnado na guerra, e que depois mudariam de existência, mudariam de equipamento. Então, durante aquele momento que eles estavam no mundo espiritual, ele estava pedindo que aquelas pessoas que desencarnaram continuassem do lado da equipe. Olha que interessante isso, né, Ricardo? Exatamente. É fantástico isso, né? Muito interessante. Dessa batalha também, que foi uma batalha no mar do Japão, entre o Japão e a Rússia, né? Ela ficou conhecida como o início da guerra eletrônica, porque os japoneses e os russos
eles começaram a usar a radiotelegrafia, que era essa comunicação telegráfica, não por fios, mas por rádio, ondas de rádio, né? E uma diferença que houve é que os russos, eles pegaram uma tecnologia alemã, da Telefunk, lembra da Telefunk? Sim, sim. TV Telefunk, né? Eles pegaram essa tecnologia dos alemães e já os japoneses, eles mesmos desenvolveram a tecnologia deles. Então, todos aqueles problemas com uma tecnologia nova que os russos tiveram, os japoneses, como eles desenvolveram a tecnologia, eles tiveram uma facilidade muito maior de resolver os problemas, né? De conseguir fazer com que esses equipamentos funcionarem assim, de forma adequada. Outra coisa também parece que mudaram também, eles usaram navios encouraçados e eles mudaram também a forma, a disposição e utilização de tipo de canhões. Então, parece que também foi uma coisa que fez com que essa batalha ajudasse eles a vencerem a batalha, né? Muito interessante isso aí. Se vê como o Japão já tinha uma proeminência tecnológica, né, para inventar coisa, né? Exatamente. Os cérebros culto, sempre né? foram brilhantes. Exatamente. Eles valorizam isso, né? Então, continuando, mais dados históricos. Com o professor Isolé, comentando no Colégio da França, a obra do autor americano Alf Mahan sobre o Extremo Oriente, admitirmos que a verdadeira civilização está no ideal espiritual e que, sem ele, os povos caem na corrupção e na decadência. O Japão força será reconhecê-lo e está destinado a um grande futuro. Então, ele está aqui colocando que, se admitirmos essa verdade, que a civilização está no ideal espiritual e que, se não houvesse esse ideal espiritual, os povos iriam cair na decadência, iriam cair na corrupção. O que ele quer dizer com isso? Que as pessoas precisam ter uma espiritualidade, precisam confiar nessa questão espiritual, porque senão iam ser só matéria, iam ficar preocupados só com mamão e não tinham nenhuma ideia de Deus, né? E aí, ficando só com mamon, já não é muito pouca a corrupção, e ainda ser mais ainda, né? E aí até uma decadência pior, né? E aí o Japão, né, tem que realmente reconhecer que está destinado a um grande futuro. E hoje a gente está vendo aí, né? Realmente o grande futuro, pelo menos tecnológico, né? E muitas forças também de religiosidade vêm de lá, né? Do Oriente. Muito conhecimento, exatamente. O Egito e a Grécia, voltemos lá na Antiguidade, hein? Adotaram a mesma doutrina. A sombra de um simbolismo mais ou menos obscuro esconde-se por toda a parte a universal palingenesia. Palingenesia seria essa questão de vidas sucessivas, né? Então, mesmo com todo o simbolismo que a Grécia e que o Egito ficam mostrando até o respeito pelos corpos que ficam embaixo sobre as pirâmides, né? Por que eles permanecem ali, cuidam daqueles corpos, colocam, inclusive, objetos? A única coisa que eles acham é que o espírito vai voltar para o mesmo corpo. Mas eles acreditam que o espírito vai voltar. Então, ele tem a questão da vida sucessiva, né? Só que eles têm a ideia, por isso eles mantêm o corpo intacto, bem conservado, porque o espírito vai voltar para o mesmo corpo, com todas as coisas que ele gostava, né? E ali em volta. A Grécia tem muitos mitos que já falam dessa questão, né? Do ser espiritual, do ser terreno. E muitos daqueles deuses que eram mortais, eram imortais, também estavam caminhando aqui no meio dos mortais. Então, havia essa ligação de mitologia entre o imortal e o mortal. Se tinham um caminho imortal, é porque os espíritos tinham um mundo para eles viverem, que era o mundo
lá do Olimpo, né? Onde tinham os deuses imortais. E tinha uma parte, então, nossa, que eles reverenciavam como imortais. Egípcios revelam os livros de Hermes, A Viagem às Terras Divinas. E esse livro, ele diz o seguinte: tomada na origem, diz-nos o senhor de Vogue, a doutrina egípcia apresenta-nos a viagem às terras divinas como uma série de provas, ao sair das quais se opera a ascensão na luz. Mas o conhecimento das leis profundas do destino estava reservado só para os adeptos. Então, aqui está falando, novamente, quer dizer, ao passar por provas, nós vamos ascendendo à plenitude. Essa ideia que já estava nos livros de Hermes, né? E nós temos o hermetismo que tem muito forte aquilo que a doutrina espírita também fala, a mente é a força da criação, né? No seu recente livro, La Vie et la Mort, Dastre exprime-se assim: no Egito, a doutrina das transmigrações era representada por imagens hieráticas surpreendentes. Cada ser tinha o seu duplo. Olha que interessante. Já está falando até de corpo duplo, né? Duplo etérico, a gente fala que é o duplo nosso, e a gente fala que tudo que acontece aqui na Terra tem um duplo no mundo espiritual. Então, ele está confirmando isso, né? Todo ser tinha o seu duplo. Ao nascer, o egípcio é representado por duas figuras. Durante a vigília, as duas individualidades se confundem numa só, mas durante o sono, ao passo que uma descansa e restaura os órgãos, a outra se lança no país dos sonhos. O que não é isso senão desdobramento? Desdobramento está aqui relatado. O corpo descansa e o espírito vai embora. Então, já está falando que a gente tem dois corpos, o físico e o espiritual, né? Que a gente agora ainda coloca a relação do mundo espiritual que vai se encontrar com o mundo físico através do nosso corpo magnético, né? Que é o duplo etérico. Não é, entretanto, completa essa separação. Só será pela morte ou antes. A separação completa é que será a própria morte. Olha só, novamente falando, cordão de prata. Você desdobra no sonho, mas não fica longe do corpo. Não dá para ficar lá em cima, por mais que você esteja vendo coisas bonitas. Às vezes a pessoa diz assim, e se eu não quiser voltar? Não tem como. A força telúrica vai puxar você para o corpo de qualquer maneira. Então, não tem problema. E eles já estavam falando disso, que eles não ficavam separados e só iam ser cortados as relações depois que houvesse o corte do cordão de prata. A gente já sabe disso também na doutrina, né? Mais tarde, esse duplo ativo poderá vir vivificar no outro corpo terrestre e ter, assim, uma nova existência semelhante. Então, aqui está falando exatamente da diferença entre existência e vida. Então, nós temos várias existências, mas a vida é uma só. Aquele duplo que vai para o mundo espiritual, volta novamente para ter outro corpo. Tem alguma coisa aí de acrescentar, Ricardo? Sim, a gente tem algumas curiosidades aqui, né, sobre a vida após a morte na antiga Grécia, né? A antiga concepção grega da vida após a morte e as cerimônias associadas ao enterro já estavam bem estabelecidas no século VI a.C. Na Odisseia, Homero descreve o submundo, o fundo da terra, onde Hades, o irmão de Zeus e de Poseidon, e sua esposa, Perséfone. Perséfone. Isso, reinavam sobre incontáveis multidões de figuras sombrias, as sombras de todos aqueles que haviam morrido. Não era um lugar feliz. De fato, o fantasma do grande herói Aquiles disse a Odisseu que preferiria ser um pobre servo na terra do que o senhor de todos os mortos do submundo.
Olha só, logo o Aquiles, né, que era aquele guerreiro tão orgulhoso, né, que queria viver de glória, né, queria ser lembrado por toda a eternidade, né? Quando ele foi para a eternidade, ele não se sentiu muito bem, muita vontade, né? Os Mas gregos... ele ganhou um peso, né? Ele ganhou uma Sim. flecha no calcanhar para nunca mais esquecer. É isso aí. Um verdadeiro calcanhar de Aquiles que às vezes a gente tem na vida, né? Todo mundo tem um ponto fraco, exatamente. Todo mundo tem um ponto fraco. Pois é. Os gregos acreditavam que no momento da morte, a psique, ou o espírito dos mortos, deixava o corpo como um pequeno fôlego ou sopro de vento. O falecido era então preparado para o enterro de acordo com os rituais consagrados pelo tempo. Fontes literárias antigas enfatizam a necessidade de um enterro apropriado e referem-se à omissão de ritos funerários como um insulto à dignidade humana. Então, a gente vê aqui justamente essa questão da continuidade da vida, né? A vida não se acaba, né? Então, lá na Grécia, naquela época tão longínqua, com tão pouca informação ainda de tudo que está à nossa volta, eles já tinham essa concepção, essa ideia, né? Aqui também temos um exemplo também da morte, a vida após a morte no Egito Antigo, né? A prática de mumificar os mortos começou no Antigo Egito por volta de 3.500 a.C. A palavra latina múmia é derivada do persa mum, que significa cera, e se refere a um cadáver embalsamado. A ideia de mumificar os mortos pode ter sido sugerida devido à constatação de que os cadáveres enterrados nas areias áridas do país se conservavam muito bem. Os primeiros túmulos do período badariano, cerca de 5.000 a.C., continham oferendas de comida e alguns bens de sepultura, sugerindo uma crença na vida após a morte. Mas os cadáveres não eram mumificados. Essas sepulturas eram retângulos rasos ou ovais, nos quais um cadáver era colocado no lado esquerdo, muitas vezes em posição fetal. Eles eram considerados o local de descanso final para os falecidos e eram frequentemente, como na Mesopotâmia, localizados dentro ou perto da casa de uma família. As sepulturas, então, evoluíram ao longo das eras seguintes, até que, na época do início do período dinástico do Egito, 3.150 a 2.603 a.C., a tumba mastaba havia substituído o túmulo simples e os cemitérios se tornaram comuns. Mastabas eram vistas não como um lugar de descanso final, mas como um lar eterno para o corpo. O túmulo era agora considerado um local de transformação, em que a alma deixaria o corpo para ir para a vida após a morte. Pensava-se, no entanto, que o corpo tinha que permanecer intacto para que a alma continuasse sua jornada. Ou seja, eles já tinham alguma noção, eles foram se aperfeiçoando, né, com essa questão, inclusive, da mumificação e do entendimento que eles tinham, apesar de eles ainda não entenderem que a matéria ela fica, né? E para você poder recomeçar uma nova existência, você precisaria de um novo corpo. Mas também era pedir demais para eles, naquela época, terem todo esse entendimento, né? Uma vez libertada do corpo, a alma precisaria se orientar pelo que lhe era familiar. Por esta razão, os túmulos eram pintados com histórias e feitiços do livro dos mortos, para lembrar a alma do que estava acontecendo e o que esperar, bem como as inscrições conhecidas, como os textos da pirâmide e os textos do caixão, que recontavam os eventos da vida da pessoa morta. A morte não era o fim da vida para os egípcios, mas simplesmente uma transição de um estado para o outro. Para este fim, o corpo teve que ser cuidadosamente preparado para ser reconhecível para a alma após o seu despertar no túmulo e também mais tarde. Então, a gente vai vendo aí que eles tinham uma ideia da coisa, não estava completa, mas estava muito mais adiante do que muitos de nós que não cremos na reencarnação, eles estavam muito mais adiante do que esses. Na Grécia Antiga,
Vamos encontrar a doutrina das vidas sucessivas nos poemas órficos. Era a crença de Pitágoras, Sócrates, Platão, Apolônio, Empédocles, com o nome de metempsicose. Falam dela, muitas vezes, nas suas obras em termos velados, porque, em grande parte, estavam ligados pelo juramento iniciático. Contudo, ela é afirmada com clareza no último livro da República, em Fedra, em Timeu e em Fédon. Então, aqui a gente já vê, novamente, voltando à Grécia, né, que já existia, né, ainda com o nome de metempsicose. Aqui, o metempsicose é a passagem da alma humana para um corpo de um ser inferior. E na Índia, no Egito e na Grécia, era ela considerada, de um modo mais geral, como a transmigração das almas para outros corpos humanos. Então, tem duas vertentes da metempsicose. Uns, o corpo inferior, e outros era porque iria dar início a um outro corpo que estava em formação e, na verdade, era inferior àquele que a gente já tinha tido no passado. E aí foi interpretado como corpo inferior o animal, que, na verdade, não era bem isso que eles estavam querendo dizer, né? Ainda aqui na nota, ele diz: tendemos a crer que a descida da alma à humanidade num corpo inferior não era como a ideia do inferno no catolicismo, mais do que um espantalho destinado, no pensamento dos antigos, a apavorar os maus. Qualquer retrogradação dessa espécie seria contrária à justiça, à verdade, além de que o desenvolvimento do organismo ou perispírito, vedando ao ser humano continuar a adaptar-se às condições da vida animal, torná-la-aí, aliás, impossível. Então, ele está indo contra a ideia de que voltaria para o corpo do animal, mas ele está trazendo que essa vertente de um ser inferior seria novamente uma forma do homem ter a chance de continuar evoluindo. É certo que os vivos nascem dos mortos, voltando lá para o texto, e que as almas dos mortos tornam a nascer. Isso está em Fedra. Em Fedra encontramos: a alma é a mais velha que o corpo. As almas renascem incessantemente do Hades para tornarem a vida atual. Lembrando que Hades aqui seria o mundo, o submundo lá, né, o subterrâneo do Olimpo. E nesse subterrâneo viviam os mortais que estavam ali deixando a vida. E eles não poderiam ir para o Olimpo porque eles não eram deuses. Então, eles ficavam no Hades, onde o irmão de Zeus governava, com a Perséfone, né? No Egito Antigo, a reencarnação era festejada nos mistérios de Ísis e pelos gregos nos de Eleusis, com o nome de mistério de Perséfone, em cujas cerimônias só os iniciados tornavam parte. Essa festa ela foi iniciada quando o chefe lá do Hades permitiu que Perséfone fosse rever a mãe dela. E é interessante porque a mãe de Perséfone era a deusa da plantação. E Perséfone trazia, então, as flores para a plantação. Então, no que Perséfone foi roubada lá para o mundo de Hades, aí a mãe dela disse que não iria mais ajudar na plantação. E aí tudo foi queimado, não dava nenhuma plantação. E foram lá, ela foi pedir, então, a Plutão, que era o irmão de Zeus, para permitir que Perséfone visse pelo menos uma vez ao ano a encontrar com ela. E foi exatamente nesse momento em que surgiu a primavera, que era o momento da colheita. Eles faziam essa festa, que era dos mistérios de Ísis no Egito, e Eleusis nos gregos, né? É muito interessante isso. Sim. O mito de Perséfone era a representação dramática dos renascimentos. A história da alma humana passada, presente e futura, sua descida à matéria,
que seria a hora que ela foi para o Hades, né? Seu cativeiro em corpos de empréstimo, sua reascensão por graus sucessivos. As festas eleusianas duravam 3 dias e traduziam em comovente trilogia as alternações da vida dupla, terrestre e celeste. Ao cabo dessas iniciações solenes, os adeptos eram sagrados. Então, era um momento em que davam todo o sacramento àquele espírito, como se a gente tivesse realmente passado por um momento. Quando a gente morre, a gente passa por aquele momento de rever a consciência, que em alguns casos chamam de bardo, né? Que é o caminho, é um momento, é um estado do espírito ainda de sonolência, que ele vai acordando, e ele vai tomando consciência do que aconteceu, e depois, então, é sagrado para dar continuidade ao caminho dele, né? Então, lá no Egito já tinha isso, lá na Grécia já tinha essa informação de que isso acontecia lá no Hades, com Perséfone. Quase todos os grandes homens da Grécia foram iniciados, adoradores fervorosos da grande deusa. Eu não falei o nome da mãe dela, que é Deméter, né? Que é o que realmente reinava a plantação. Foi em seus ensinamentos secretos que eles beberam a inspiração do gênio, as formas sublimes da arte e os preceitos da sabedoria divina. Nesse momento, que ela subiu para ver a mãe, tudo começou a brilhar, as coisas começaram a acontecer, aquelas festas levavam muito a inspiração para o homem. Por isso ele falou aqui, né, que a inspiração do gênio que levou a parte das artes, da sabedoria. Quanto ao povo, eram-lhe apenas apresentados símbolos, mas, por baixo da transparência dos mitos, aparecia a verdade iniciática, do mesmo modo que a seiva da vida transuda da casca da árvore. Então, todo mito ele tem uma relação com a nossa vida. Tem sempre uma história que é colocada no mito que simboliza parte da nossa vida terrena, da nossa vida mortal, da nossa vida de transição da morte, da vida para a morte. Então, é interessante o estudo dos mitos, porque realmente dá essa simbologia. E quando a gente tem os sonhos, a gente analisa muito em relação a essa simbologia dentro da psicologia junguiana. A grande doutrina, vamos entrar agora em Roma, era conhecida do mundo romano. Ovídio, Virgílio, Cícero, em suas obras imorredoras, a ela fazem alusões frequentes. Virgílio, na Eneida, assevera que a alma, mergulhando no Létis, perde a lembrança de suas existências passadas. Isso ele está confirmando que realmente existia a necessidade de esquecimento do passado. Né? Está trazendo exatamente o que a gente fala na doutrina. Né? Exatamente. A escola de Alexandria deu-lhe brilho vivíssimo com as obras de Filo, Plotino, Amônio, denominados sacas, Porfírio, Jâmblico, etc. Plotino, falando dos deuses, diz: a cada um eles proporcionam o corpo que lhe convém e que está em harmonia com seus antecedentes, conforme suas existências sucessivas. Olha que interessante, né? A gente escuta Chico Xavier dizer que todo mundo tem o corpo que merece, a família que merece, né? A vida que necessita. Ele está falando aqui, ó, exatamente isso. O corpo que convém. Olha, a cada um proporciona o corpo que lhe convém e que será em harmonia com seus antecedentes. Quer dizer, havendo também aqui a ideia de que existem orientadores da reencarnação. Porque ele fala aqui que a cada um eles proporcionam. Quer dizer, são os deuses que acompanham a reencarnação. E nós, na doutrina, falamos que tem orientadores, né, que acompanham o planejamento reencarnatório. Né? Você vê que a doutrina não está trazendo nada de novo. Isso, tudo exatamente. Isso já tinha lá na antiguidade. Isso. É uma leitura muito simbólica que as pessoas não interpretam assim.
Principalmente quem não tem mesmo noção de vidas passadas, não vai ver dessa forma. Mas quando a gente tem essa noção, a gente consegue fazer o gancho direitinho, né? Que realmente estavam falando. Isso. Tem alguma coisa a acrescentar aí? É assim, é importante, né, a gente lembrar, né, já que foi citada aqui a metempsicose, né, que o Livro dos Espíritos também fala sobre isso, na questão 611, né, que pergunta, né, o terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Aí os espíritos respondem: duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com as suas folhas, flores e frutos no germe informe que se contém na semente de onde ela surge? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com o seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. De animal só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Então, aqui é interessante que ele, com toda uma lógica, com todo um raciocínio, né, com toda uma razão, é explicado aqui, justamente desfaz essa ideia da metempsicose para que a gente tenha exatamente o entendimento que deve ser dado a esse termo. É interessante que eles dão esse adendo, né? Como a entendem, porque aqui ele já fala da outra vertente da metempsicose. Exatamente. Então, ele procura, ou seja, ele procura pegar esse conhecimento e agregar o valor real que ele tem. Na verdade, não é exatamente o que diziam, é diferente. Exatamente. Então, não podemos colocar dessa forma. Vamos ver agora os hebreus, né? No livro sagrado dos hebreus, Zohar, a Cabala, Talmud, afirma igualmente a pré-existência e com o nome de ressurreição. A reencarnação era a crença dos fariseus e dos essênios. Então, nesse momento, né, a gente fala aqui de Cabalá, né, que é uma seita que, dentro da seita dos hebreus, né, as mulheres não têm acesso a esse ensinamento. Só os iniciados lá da cúpula, né, dos hebreus, dos judeus, né, mas é um ensino muito lindo. O Cabalá traz assim, apresenta da nossa raiz em todo o circuito de evolução. Você trouxe alguma coisa, né, Ricardo, aí? Sim, exatamente. Zohar, que é o livro do esplendor? Isso, exatamente. E aqui nós temos que o Zohar é uma coleção de comentários sobre a Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia, né? O Pentateuco composto pelos livros a Gênesis, que é a Origens, Êxodo do Egito, Levítico, que é para os levitas, os sacerdotes, Números, que seriam recenseamentos dos hebreus, Deuteronômio, a segunda lei, né? Então, o Zohar tem o propósito de guiar aquelas pessoas que já alcançaram níveis espirituais elevados desde a raiz ou origem de suas respectivas almas. O Zohar compreende todos os estados espirituais que experimentam as pessoas à medida que as suas respectivas almas evoluem. No final do processo, as almas alcançam aquilo que os cabalistas chamam de o final da correção, o mais alto nível espiritual. Para aqueles que não alcançaram nenhum nível espiritual, o Zohar pode parecer apenas uma compilação de alegorias e lendas que podem ser interpretadas e percebidas distintamente por cada indivíduo. Para aqueles que já alcançaram níveis espirituais, ou seja, cabalistas, o Zohar é um guia prático para levar a cabo
as ações internas com o propósito de descobrir os estados de percepção e de sensação mais profundos e elevados. Que a gente vê aqui que tem tudo a ver também com essa questão que a gente tem através do conhecimento do espiritismo, que é justamente esse estado de transe, de elevação, né? A gente tem essa percepção de tudo que está aí à nossa volta no mundo espiritual, né? Em relação a Kabbalah, a sabedoria da Kabbalah é uma ferramenta científica para estudar o mundo espiritual. Para explorar o nosso mundo, usamos as ciências naturais, como a física, a química, a biologia. Mas as ciências naturais lidam apenas com o mundo físico que percebemos com os nossos 5 sentidos. Para entendermos completamente o mundo em que vivemos, necessitamos uma ferramenta de pesquisa que possa explorar o domínio oculto, que não pode ser percebido pelos nossos sentidos. Essa ferramenta é a sabedoria da Kabbalah. De acordo com a sabedoria da Kabbalah, a realidade consiste em 2 forças ou qualidades: o desejo de receber e o desejo de doar. Já que o desejo de doar quer outorgar, ele cria um desejo de receber. E por isso é mais comumente chamado de o Criador. Assim sendo, toda a criação, incluindo nós mesmos, somos manifestações desse desejo de receber. Usando a Kabbalah, podemos trabalhar com as forças fundamentais da realidade, a recepção e outorgamento para o nosso benefício. A Kabbalah nos ensina não apenas o plano da criação, mas também como podemos nos tornar criadores, tão oniponentes e oniscientes como o Criador da realidade. Ou seja, chegarmos ao espírito puro. No final das contas, todo esse conhecimento ele está voltado, está dito de uma forma diferente, mas tudo isso voltado para que a gente espiritualmente evolua. E é aquilo que você falou, interessante. Lá no passado era uma coisa proibida, era só para alguns, só para os homens. E agora a gente está tendo essa oportunidade, através do espiritismo, de conhecer tudo aquilo que era oculto, que era sobrenatural, como fenômenos naturais que apenas necessitam que a gente se empenhe através do estudo, né, do entendimento e da orientação do nosso modelo e guia, para que a gente também possa usar isso tudo para o bem, para que a gente não prejudique mais ainda essa nossa caminhada, né? Por último, aqui tem o Talmud, né? Que em hebraico, Talmud, um E final, sem um E final, né? Significa estudo. É um dos livros básicos da religião judaica. Contém a lei oral, a doutrina, a moral e as tradições dos judeus, surgido da necessidade de complementar o Torá. Foi editado em aramaico com um extenso comentário sobre seções da Mishnah, reunidos textos do 3º até o 5º. Então, com isso aí, a gente vê que toda essa informação, de certa forma, atualmente, ela está popularizada. A revelação do Consolador Prometido está trazendo para a gente todas essas ferramentas que, antigamente, por questões inúmeras, ficavam limitadas a alguns. Hoje nós temos a oportunidade de ter todo esse conhecimento, entendermos que tudo aquilo que a gente entendia como sobrenatural, como oculto, aquele medo de fantasma, medo daquelas situações que ninguém explicava, na verdade, são leis naturais que, à medida que nós formos nos desenvolvendo espiritualmente, o nosso corpo perispiritual vai evoluir e vai permitir que a gente tenha esse conhecimento todo. Isso tudo depende do quê? De a gente conhecer as nossas potências da alma, não é isso? E a árvore da vida, né, que representa a Kabbalah, ela vai mostrando exatamente aquilo que a gente fala dos chakras, né? Os simbolismos dos chakras também, muito interessante. Antigo Testamento, na mesma crença, encontramos vestígios no Antigo e no Novo Testamento, por entre textos obscuros, alterados. Por exemplo, certas passagens de Jeremias, de Jó, depois do caso do João Batista, que foi Elias, no cego de nascença,
na conversação particular de Jesus com Nicodemos. Lê-se em Mateus: em verdade vos digo que dentre os filhos das mulheres nenhum há maior que João Batista. E se quiserdes ouvir, é ele mesmo manter Elias que há de vir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer, o tempo todo tem passagens da Bíblia, do Novo Testamento e do Antigo Testamento, revendo essa questão do renascimento, né? De outra vez, interrogaram ao Cristo os seus discípulos, dizendo: por que dizem, então, os escribas que é necessário que volte Elias primeiro? Jesus respondeu-lhes: é verdade que Elias há de vir primeiro e restabelecer todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio. Mas eles não reconheceram e fizeram-lhe o que quiseram. Então os discípulos compreenderam que era de João Batista que ele falara. Aí tem toda uma implicação do tratamento que foi feito a João Batista, né? Que no final das contas ele batizou Jesus. Aí tem toda uma implicação, né, dessa fala de Jesus para dizer que ninguém levava fé que João Batista pudesse ser tão importante, né? E ele teve que voltar. Um dia Jesus pergunta aos seus discípulos: o que diz ele, o povo? O que diz dele o povo? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns profetas. Jesus, em vez de dissuadi-los como se eles tivessem falado de coisas imaginárias, contenta-se com acrescentar: e vós, quem credes que sou eu? Quando encontra o cego de nascença, os discípulos perguntam-lhe se esse homem nasceu cego por causa dos pecados dos pais ou dos pecados que o cometeu antes de nascer. Acreditavam, pois, na possibilidade da reencarnação e na pré-existência possível da alma. Sua linguagem fazia até acreditar que essa ideia estava divulgada, e Jesus parece autorizá-la, em vez de combatê-la. Fala de numerosas moradas de que se compõe a casa do Pai, e Orígenes, comentando essas palavras, acrescenta: o Senhor alude às diferentes estações que as almas devem ocupar depois de terem sido privadas dos seus corpos atuais e de terem sido revestidas de outros. Então, aí está presente a questão da reencarnação sendo falada por Orígenes, que retoma essa palavra de Jesus, né? Então, não tem por que dizer que naquela época não havia a fala de reencarnação nas passagens de Jesus. Não foi criado pelo Espiritismo isso, né? Não, de jeito nenhum. No Evangelho de João, existe também um comentário. Eu queria, antes de ler o comentário, eu queria fazer uma alusão ao Evangelho de João. Por que é trazido aqui? Porque o Evangelho, os 4 evangelhos apresentam diferentes aspectos de Cristo. Mateus mostra o perfeito rei prometido a Israel. Por isso, está cheio de citações do Antigo Testamento. Marcos mostra o servo humilde, sem genealogia. Lucas apresenta o perfeito homem, cuja genealogia vem de Adão. Evangelho de João revela Jesus como Deus e Criador. Não há uma genealogia, pois ele não tem começo nem fim, assim como o próprio Evangelho de João. É o Evangelho que começa na eternidade, no princípio. Termina falando da infinitude, ao revelar que se fosse escrito tudo o que Jesus fez o mundo inteiro, não seria suficiente para conter esses livros. E como poderia esse planeta conter toda a informação sobre Jesus e o universo que ele criou? Então, João começa com a expressão no princípio, que na realidade significa antes de tudo, no princípio era o verbo, pré-existente. O verbo estava com Deus e verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o verbo, ele não foi criado, ele é o Criador. Então, esse Evangelho de João, ele está considerado ainda como o Evangelho que as igrejas utilizam, mas ele só foi escrito 100 anos depois
do desencarne de Jesus. Então, ele tem revelações que o próprio Jesus trouxe a João. É diferente dos evangelhos que foram trazendo as informações que eles tiveram acompanhamento ou que outros apóstolos repararam para ele. João trouxe muitas coisas que o próprio Jesus falou para ele. Então, o que tem escrito lá no Evangelho de João? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dentre os judeus. Este homem veio de noite ter com Jesus e disse-lhe: Mestre, sabemos que é um doutor vindo da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse-lhe: Como pode um homem nascer quando é velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus responde: Em verdade te digo que, se o homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da carne é carne. O que é nascer do Espírito é Espírito. Não te admires do que te disse. É necessário que nasça de novo. O vento sopra onde quer e tu lhe ouves o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Sucede o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. É muita simbologia, né, para a gente entender, né? Realmente é tudo parábola, alegoria. E aí a doutrina espírita vem para trazer o seguinte: olha, não adianta porque tem que nascer lá no ventre da mãe, né? E tem que estar aqui na Terra, senão não tem como reencarnar, né? Exatamente. Aí tira toda a ideia. O espírito, você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai, que é essa parte aqui, né? Não sabes de onde vem nem para onde vai, né? Então, todas essas informações aí tem que ter muito estudo, né? Precisa passar muito tempo para poder entender. Essa ideia da quintessenciação da energia espiritual, né? Que ele passa, que realmente você não pode segurar, não pode ser palpável, né? Tem jeito. Né? A água representa, entre os hebreus, a essência da matéria. E quando Jesus afirma que o homem tem de renascer da água e do espírito, não é como se dissesse que tem que renascer da matéria e do espírito, isto é, em corpo e alma. Jesus acrescenta essas palavras: Tu és mestre em Israel, ignoras essas coisas? Não se tratava, pois, do batismo que todos os judeus conheciam. As palavras de Jesus tinham um sentido mais profundo, e sua admiração devia traduzir assim: Tenho para a multidão ensinamentos ao seu alcance, e não lhe dou a verdade, senão na medida em que ela pode compreender. Mas contigo, que és mestre de Israel, e que nessa qualidade deve ser iniciado em mistérios mais elevados, entendi poder ir mais além. Caramba, deu... Né? Nicodemos foi... Arrasou, né? Fazendo uma pergunta assim tão infantil para Jesus, ele que era um mestre, né? Você vê como é que mesmo nas grandes cúpulas, né, os ensinamentos eram fechados. Porque nem todos também participavam desses ensinamentos, estando lá na cúpula da igreja, né? Exatamente. Essa interpretação parece tanto mais exata quanto mais está em relação com o Zohar, que, repetimos, ensina a pluralidade dos mundos e das existências. Cristianismo primitivo. Ele possuía o verdadeiro sentido do destino, mas com as sutilezas da teologia bizantina. O sentido oculto desapareceu pouco a pouco. A virtude secreta dos ritos iniciáticos desvaneceu-se como um perfume sutil. A escolástica abafou a primeira revelação com o peso dos silogismos e a arruinou com a sua argumentação especiosa. Na verdade, o que ele está dizendo aqui é que tudo foi desaparecendo por conta dessa questão de tudo escondido, né?
virou tudo secreto, as iniciações ficaram secretas, a teologia começou a esconder uma série de coisas. Isso, né? exatamente. E aí veio uma porção de abafamento das revelações que vieram lá do início, né, de Jesus. É o livre-arbítrio, né? Foi o homem aí tomando uma direção diferente da que Jesus estava nos proporcionando, né? Ele veio mostrar para a gente, revelar muitas coisas que nós não estávamos preparados, né? A verdade é isso, né? A humanidade ainda precisava caminhar mais, adquirir mais experiência, mais dor, né? Mais conhecimento para que entendesse, né? Entendesse melhor essa situação. Né? Aqui entretanto, a gente tem... Oi? Tem alguma coisa para dizer aí? Sim, sim. Essa questão, alguns termos que são usados aqui que eu achei interessante a gente colocar, né? Então, essa questão do cristianismo primitivo, né? Então, a Leon Denis, em Cristianismo e Espiritismo, ele comenta esse termo, né? E ele diz: na época de Jesus, a crença na imortalidade estava enfraquecida. Os judeus achavam-se divididos a respeito da vida futura. Os céticos saduceus aumentavam em número e influência. Né? Os saduceus eles não acreditavam nas vidas sucessivas. Né? Vem Jesus, né? Então, torna mais simples as vias de comunicação entre o mundo terrestre e o mundo espiritual. Aproxima a tal ponto os invisíveis dos humanos que eles se podem novamente corresponder. Com mão possante, levanta o véu da morte e surgem visões do âmago da sombra. No meio do silêncio, fazem-se ouvir vozes. E essas visões e essas vozes vêm afirmar ao homem a imortalidade da alma. O cristianismo primitivo afeta, pois, esse caráter particular de ter aproximado as duas humanidades, terrestre e celeste. Tornou mais intensas as relações entre o mundo invisível e o visível e o invisível. Efetivamente, em cada grupo espírita, as pessoas se entregavam a evocações. Haviam médiuns falantes, inspirados de efeitos físicos, como está escrito no capítulo 12 da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Então, como hoje, certos sensitivos possuíam o dom da profecia, o dom de curar, o dom de expelir os maus espíritos. Então, aqui ele está mostrando que o cristianismo primitivo, aquele que Jesus trouxe para nós, ele realmente já trazia essa noção do mundo espiritual, dessa possibilidade de comunicação, dessa possibilidade de aprendizado, dessa possibilidade de cura. Aqueles milagres de Jesus, na verdade, ele estava demonstrando a capacidade que nós tínhamos de usar o poder da cura que nós temos no nosso fluido vital. Infelizmente, né, por conta das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, a gente destoou. A gente vai ver um pouco mais à frente como que houve essas mudanças todas. Né? Ele fala aqui também dessa teologia bizantina. Né? É interessante também isso, né, essa questão, né, que é o termo relacionado à igreja ortodoxa, que seria, né, a igreja da opinião correta, igreja da glória verdadeira. Né? E o cisma do Oriente, né, um conflito de interesses que aconteceu no século XI entre a igreja católica do Ocidente e a do Oriente, teve como uma das principais consequências, né, o acontecimento do rompimento da igreja. E, a partir de então, cada um dos lados passou a defender as doutrinas que acreditavam, mantendo até os dias atuais. O que tem de comum é que essas duas igrejas ainda continuam a não pronunciar a questão das existências sucessivas. Então, apesar de elas terem se dividido, elas ainda têm essa questão a ser resolvida. Né? Temos também essa questão da escolástica, né? Do latim scholasticus, que também é uma palavra derivada do grego, né? E foi o método crítico dominante no ensino nas universidades medievais europeias, no período do século IX ao XVI, que surgiu da necessidade de responder às exigências da fé cristã, utilizando um sistema de pensamento racional
especialmente o da filosofia grega, razão aristotélica e platônica. Também não aceitava a preexistência da alma e, como consequência, a reencarnação. No capítulo 11, a renovação em cristianismo e espiritismo, Leon Denis apresenta a teologia e a escolástica, impedindo os espíritos, impelindo os espíritos para o sobrenatural. Ou seja, foram dois mecanismos que também afastaram aquele conhecimento que Jesus trouxe para nós, afastou por conta do desinteresse em você ter essa responsabilidade, o conhecimento da responsabilidade que é você saber que vai ter uma nova existência, saber que vão ter consequências do que você fez. Não era interessante para a igreja colocar dessa forma, por questões que a gente vai ver mais adiante aí também. Temos também esse outro termo aqui, é o silogismo, né? Silogismo, né? Que é o raciocínio dedutivo estruturado formalmente a partir de duas proposições, premissas, das quais se obtém uma inferência, uma terceira conclusão. Né? Por exemplo, se todos os homens são mortais, os gregos são homens. Todos os homens são mortais, os gregos são homens, logo os gregos são mortais. Isso tudo aqui, né, essa forma de estudo de lógica, foi alterado por Descartes. Né? E a gente vai ver a grande contribuição aí também no futuro que Descartes deu para mudar essa forma de pensamento e com isso contribuiu aí para o positivismo e o positivismo contribuiu para a vinda do espiritismo. A gente vai percebendo todo esse encadeamento bonito aí e tudo isso promovido pela espiritualidade. Tudo isso a gente vai estudando, a gente vai vendo que nada foi por acaso. Agora, respeitando o livre-arbítrio do homem, para que ele tenha a capacidade de progredir. E é isso que fez com que a gente tomasse mais escolha, mas faz parte, né? Faz parte, é necessário que a gente faça as nossas escolhas. Com certeza. Então, a aceitação da pluralidade das existências. Ele fala que, entretanto, os primeiros padres da igreja, entre todos, Orígenes, São Clemente de Alexandria, pronunciaram-se em favor da transmigração das almas. São Jerônimo e Rufinos, Carta Anastácio, afirmam que ela era assinada como verdade tradicional a um certo número de iniciados. Em sua obra capital dos Princípios, livro 1, Orígenes passa em revista os numerosos argumentos que mostram na pré-existência e sobrevivência das almas em outros corpos, o corretivo necessário à desigualdade das condições humanas. De si mesmo inquire qual é a totalidade dos ciclos percorridos por sua alma em suas peregrinações através do infinito, quais os progressos feitos em cada uma das suas estações, as circunstâncias da imensa viagem e a natureza particular de suas residências. Quer dizer, na verdade, ele faz uma autobiografia, né? Escrevendo tudo o que ele vê, o que aconteceu com ele, ele sabe de todas as vidas, de todas as circunstâncias que deram a ele progresso ou não progresso nessa questão. Tem uma passagem aqui, né, de Herculano Pires, né, que você achou? É isso. Nós temos aqui que no livro Pedagogia Espírita, né, de Herculano Pires, ele cita, né, Clemente de Alexandria como autor de O Pedagogo, primeiro tratado pedagógico do cristianismo. Ele fora formado na filosofia grega e deu ao professor cristão o nome de Logos. Seu famoso discípulo e continuador, Orígenes, autor de Suma Teológica Metafísica, teve a mesma origem cultural e considerava a filosofia como um preâmbulo da religião. Então, só para a gente conhecer um pouco essa questão do Clemente da Alexandria e essa ligação que ele tinha com Orígenes. Né? Falando um pouco de Orígenes, nasceu no século II em Alexandria, no Egito, e se tornou, sem dúvida alguma, um grande pensador do cristianismo primitivo, aquele que Jesus Cristo ensinou.
Também deixou vários trabalhos filosóficos e teológicos pertinentes, por exemplo, à Santíssima Trindade, à Virgem Maria e ao batismo cristão. Condenou a teoria da metempsicose, isto é, ele não aceitava o regresso do espírito humano a corpos de espécies distintas, como animais, aves, peixes e vegetais. Isso a gente encontra na primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, né, versículo de 38 a 39. Assim como Kardec, mais de 1.700 anos depois. Você vê como é que Orígenes, lá no início, ele já tinha esse conhecimento, esse entendimento, né, isso, e foi novamente repetido, trazido aí por Kardec, para a gente poder cada vez mais entender essa grandeza dessa criação, né? Ademais, e segundo alguns historiadores bíblicos, Orígenes era grande simpatizante da filosofia platônica, o que revela, de certa forma, sua visão mais espiritualista no que se refere às revelações trazidas pelo Cristo, né? Então, a gente tem uma ideia aí dessa figura importante, Orígenes, que a gente vai comentar um pouquinho mais adiante também, que é justamente essa questão da preexistência, sobrevivência das almas, né, em outros corpos. Aí que seria justamente a ideia da reencarnação, né? Esse conceito da reencarnação. Ainda na igreja, encontramos a São Gregório de Nice dizendo que há necessidade natural para a alma imortal de ser curada e purificada, e que se ela não foi em sua vida terrestre, a cura se opera pelas vidas futuras e subsequentes. Então, está bem claro isso, né? Realmente, não curou de uma vez, vai ter que ir voltando, não tem jeito. Vai repetir de ano, né? Repetir de ano. Todavia, esta alta doutrina não podia se conciliar com certos dogmas e artigos de fé, armas poderosas para a igreja, tais como a predestinação, as penas eternas e o juízo final. Quer dizer, não combinava, né? Realmente, essas armas da igreja, né? E isso levou a que o catolicismo teria dado lugar mais largo à liberdade do espírito humano, chamado em suas vidas sucessivas a elevar-se por seus próprios esforços, e não somente por graça do alto. Então, se o cara não fez o que fez aqui, se não assumiu o trabalho que tinha que assumir, vai embora, vai ser a vida inteira prisioneiro. Por isso, foi um ato fecundo, em consequência funesta, a condenação das opiniões de Orígenes e das teorias gnósticas pelo Concílio de Constantinopla em 553. Sempre houve a igreja atrás dos gnósticos, né? Porque os gnósticos justamente estavam falando de busca de conhecimento, né? Eles estavam sempre procurando essa questão do conhecimento. E para que conhecer, né? É igual os mitos da Grécia, né? Os deuses também não queriam que os mortais conhecessem nada, porque senão dominariam os deuses, né? Isso. Se eu sei tudo, como é que eu preciso ser chefe? Eu não preciso ter chefe, se eu já conheço tudo, né? Isso até hoje, né? Até hoje os poderes não gostam que o povo seja educado, né? É verdade. Não vai tomar meu lugar, né? Eu preciso de alguém subserviente. Isso, exatamente. Tem que mostrar diferenças, né? Pois é. Ela trouxe consigo o descrédito e a repulsa do princípio das reencarnações. Então, em vez de uma concepção simples e clara do destino, compreensível para as mais humildes inteligências, conciliando a justiça divina com a desigualdade das condições e do sofrimento humano, vimos edificar-se todo um conjunto de dogmas que lançaram a obscuridade no problema da vida, revoltaram a razão e, finalmente, afastaram o homem de Deus. A doutrina das vidas sucessivas reaparece novamente, em épocas diferentes no mundo cristão, sobre as aformadas grandes heresias e das escolas secretas, mas foi muitas vezes afogada no sangue ou abafada debaixo das cinzas das fogueiras. E aí é que entra a história do concílio de Constantinopla, né? O que você tem para dizer daí? Então, segundo José Reis Chaves, no livro Reencarnação segundo a Bíblia e a Ciência, de 2002,
A pré-existência do espírito com relação ao corpo vivificado por ele é a base fundamental para a teoria da reencarnação, pois que, ao admitirmos o reencarne de um espírito, automaticamente estamos admitindo que ele já encarnou antes, pelo menos uma vez que seja. Orígenes é conhecido como um dos maiores sábios do cristianismo de todos os tempos. Foi praticamente o criador da nossa teologia cristã, desculpe. E foi o polêmico Quinto Concílio Ecumênico de Constantinopla, de 553, que condenou suas doutrinas célebres, a pré-existência do espírito e a apocatástase, restauração de todas as coisas, as quais a humanidade hoje, já amadurecida para entendê-las, julgá-las e aceitá-las. O imperador Justiniano tem seus méritos, inclusive o de ter construído em 552 a famosa igreja de Santa Sofia, obra-prima da arte bizantina, hoje uma mesquita muçulmana. Era um teólogo que queria saber mais que teologia do que o Papa. Sua mulher, a imperatriz Teodora, foi uma cortesã e se imiscuía nos assuntos do governo do seu marido, e até nos de teologia. Contam alguns autores que, por ter sido ela uma prostituta, isso era motivo de muito orgulho por parte das suas ex-colegas. Ela sentia, por sua vez, uma grande revolta contra o fato de suas ex-colegas ficarem decantando tal honra, que, para Teodora, se constituía em desonra. Para acabar com essa história, mandou eliminar todas as prostitutas da região de Constantinopla, cerca de 500. Como o povo naquela época era reencarnacionista, ou seja, pelo cristianismo primitivo, eles conheciam a doutrina da pré-existência do espírito e também das vidas múltiplas, apesar de ser, em sua maioria, cristãos, passou a chamá-la de assassina e a dizer que deveria ser assassinada em vidas futuras 500 vezes, que era seu karma por ter mandado assassinar as suas ex-colegas prostitutas. O certo é que Teodora passou a odiar a doutrina da reencarnação. Como mandava e desmandava em meio mundo através de seu marido, resolveu partir para a perseguição sem trégua contra essa doutrina e contra seu maior defensor entre os cristãos, Orígenes, cuja fama de sábio era motivo de orgulho dos seguidores do cristianismo, apesar de ele ter vivido quase 3 séculos antes. Como a doutrina da reencarnação pressupõe a preexistência do espírito, Justiniano e Teodora partiram primeiro para desestruturar a da preexistência, com o que estariam automaticamente desestruturando a da reencarnação. Em 543, Justiniano publicou um edito em que expunha e condenava as principais ideias de Orígenes, sendo uma delas a da pré-existência. Então, a gente vê aqui que, inclusive, né, através da conveniência aqui do Justiniano e da Teodora, a gente teve aí um momento de apagamento aí, de toda essa informação importante que Cristo tinha passado para a gente através do espiritismo, o cristianismo primitivo, e como era de interesse, conforme nós vimos aqui a São Gregório de Nice comentando, né, não era interesse que se tivesse esse conhecimento dessa responsabilidade, esse conhecimento da necessidade de nós termos que resgatar tudo aquilo de errado que nós tínhamos cometido. Isso não era de interesse e, por conta disso, nós passamos aí a viver, né? A humanidade caminhou para uma situação em que só através do Consolador prometido é que a gente está tendo a oportunidade de resgatar, lembrando também novamente que nós temos o livre-arbítrio. Então, nós temos que buscar, através do entendimento e da realização dos ensinamentos de Jesus, a nossa mudança, a nossa modificação como humanidade
esse momento agora que nós estamos vivendo, esse momento de reflexão, a gente está vindo a pensar como uma humanidade. E isso vai ter consequências. As escolhas que nós vamos ter, a forma como nós vamos direcionar a caminhada a partir de agora, como nós estamos já num mundo em transição para a regeneração, vai implicar na ida de muitos para outro mundo e não vai poder presenciar essas mudanças que vão vir com a regeneração. É verdade. E já tá começando a chegar mais perto. Exatamente. Na Idade Média, eclipsa quase de todo e deixa de influenciar o desenvolvimento do pensamento ocidental. Então, isso causa danos. Quer dizer, realmente apagou a ideia das vidas sucessivas, das pré-existências da alma, nesse momento da Idade Média. Daí, os erros e a confusão daquela época sombria, o mesquinho fanatismo, a perseguição cruel, o ergastro do espírito humano. Uma espécie de noite intelectual estendeu-se sobre a Europa. Então, havia aqui realmente houve quase que um assassinato da ideia do cristianismo, né? Exatamente, do cristianismo primitivo, exatamente. No entanto, de longe em longe, como um relâmpago, o grande pensamento ilumina ainda. Por inspiração do alto, algumas belas almas intuitivas continuam a ser, para os pensadores da escola, a única explicação possível que, para a massa, se tornara o profundo mistério da vida. Não somente os trovadores dos seus poemas e cantos lhes faziam discretas alusões, mas até espíritos poderosos, como Boaventura, Dante Alighieri, e mencionam de maneira formal. Osana, um escritor católico, reconhece que o plano da Divina Comédia segue muito de perto as grandes linhas da iniciação antiga, baseada, como vimos, sobre a pluralidade das existências. Realmente, o que Dante Alighieri traz na Divina Comédia é o arrebatamento dele ao mundo do abismo, né? Ele vai lá e relata tudo e realmente não tem que duvidar, né? Ele está trazendo tudo. E achei engraçado, interessante essa questão dos poemas, né? Os cantos, mas nessa fase também surgiu muitas aquelas histórias de animais, que perdi agora o nome, que as pessoas que estavam dentro dos palácios, eles começavam a criar histórias com os animais, e um deles foi oh, meu Deus, esqueci o nome. Aquelas histórias de bichinhos que tem sempre um fundo de moral, né? E eles, dentro do palácio, eles retratavam o pessoal do palácio no comportamento dos animais. Então, muitas coisas eram levadas para público, mas que, na verdade, eles estavam soltando, era o que estava acontecendo dentro daqueles palácios, né? Certo. Muito engraçado. Eles não eram presos, eles cantavam, eles falavam poemas, eles contavam as histórias, né? E aí todo mundo deixava eles circularem lá e saber de tudo, né? O que estava acontecendo. O cardeal Nicolau de Cusa sustenta em pleno Vaticano a polaridade das vidas e dos mundos habitados, com o assentimento do Papa Eugênio IV. Thomas More, Paracelso, Jacob Boehme, Giordano Bruno e Campanella afirmaram ou ensinaram o grande síntese, muitas vezes,
com o próprio sacrifício. Van Helmont, que de Revolution Animarum, expõe 200 problemas, todos os argumentos em prol da reencarnação das almas. Não são essas almas inteligências comparáveis aos cumes dos montes, aos cimos gelados dos Alpes, que são os primeiros a receber os alvores do dia, a refletir os raios do sol, e que ainda não iluminados por ele, quando já o resto da Terra está imerso nas trevas? Então, ele tá mostrando que todas essas inteligências que circundavam secretamente na Idade Média, na verdade, hoje, estão numa luz lá no plano espiritual, né? Trazendo essa iluminação através de outras formas de comunicação, né? O próprio islamismo, né? A gente vai ver agora, o islamismo dá importância às ideias paringenéticas, principalmente no Alcorão. Finalmente, a filosofia, nos últimos séculos, enriqueceu-se com elas. Kudus e Hume consideram-na com a teoria mais racional da imortalidade. Em Lessing, Herder, Hegel, Schelling, Fichte, o moço, elas são discutidas com elevação. Então, aqui, Surata, o nome dos capítulos do Alcorão, que estão dispostos segundo o seu comprimento. E aí, Ricardo, tem alguma coisa para fechar Sim, isso aí? Exatamente. A gente tem aqui um trecho da Revista Espírita, de agosto de 1866, que ela fala sobre Maomé e o islamismo, né? Então, eu peguei aqui um pequeno trecho que eu achei bem interessante, até para esse momento que nós vivemos, né? A bem da verdade, devemos dizer que também seria tão pouco lógico julgar essa religião conforme o que dela fez o fanatismo, quanto ou seria julgar o cristianismo segundo a maneira pela qual alguns cristãos o praticam. Então, ele está fazendo uma associação aí, né? É bem certo que, se os muçulmanos seguissem em espírito o Alcorão que o profeta lhes deu por guia, eles seriam, sob muitos aspectos, muito diferentes do que são. Entretanto, esse livro, tão sagrado para eles, que só tocam com respeito, leiam-no e o releiam sem cessar, os fervorosos até o sabem de cor. Mas quantos o compreendem, comentam-no, mas do ponto de vista de ideias preconcebidas, de cujo afastamento faria um caso de consciência. Aí não vem, pois, senão o que querem ver. Aliás, a linguagem figurada permite a encontrar tudo o que se quer, e os sacerdotes que, lá como em outras partes, governam pela fé cega, não buscam ali descobrir o que pudesse contrariá-los. Não é, pois, junto aos doutores da lei que se deve inquirir do espírito da lei de Maomé. Os cristãos também têm o Evangelho, muito mais explícito que o Alcorão, como código de moral, o que não impede que, em nome desse mesmo Evangelho, que manda amar até os inimigos, tenham torturado e queimado milhares de vítimas, e que, de uma lei toda de caridade, tenham feito uma arma de intolerância e perseguição. Podemos exigir que povos ainda meio bárbaros façam uma interpretação mais sã de suas escrituras do que o fazem os cristãos civilizados? Então, quer dizer, a Revista Espírita, aqui, Kardec, né, através dessa explicação, né, desse estudo que é feito aqui de Maomé e do islamismo, né, ele mostra até essa questão de a gente não julgar o próximo, né, porque, na verdade, nós também temos as nossas deficiências, e ele mostra bem aqui todas essas questões de distorções que fazemos, muitas vezes, por conta do nosso orgulho,
da nossa vaidade, e às vezes até mesmo da nossa ignorância, desses ensinamentos que Jesus Cristo nos trouxe. Então, é bem interessante a gente, e mais uma vez a gente vê como a Revista Espírita também é mais um local de estudo, um local onde a gente pode aprender muitas coisas relacionadas aí a todo esse conhecimento que é necessário para nós. A gente está vendo aqui nesse capítulo, né, que fala sobre as provas históricas, né, a gente está tendo a oportunidade de dar uma passeada aí em uma parte da história da humanidade, né, e a gente percebe bem essa questão do livre-arbítrio, essa questão de nós colocarmos o nosso orgulho, a nossa cobiça, o nosso egoísmo na frente. O que isso causa para a gente, quanto sofrimento que nós temos como humanidade, né? E eu vou mais uma vez repetir, conforme eu falei um pouco atrás, né? Nós, no momento atual, nós estamos sendo forçados a pensar como humanidade. Nós estamos todos recolhidos, estamos precisando nos preocupar com o próximo, precisamos ver como que nós vamos caminhar juntos. Então, a gente deve, sim, aproveitar esse momento que não é por acaso, nos foi dado por uma necessidade, e que a gente tem que ter certeza que o nosso livre-arbítrio é que vai levar a gente para algum lugar. Vamos buscar cada vez mais, através do conhecimento do Evangelho. É uma coisa interessante, porque as pessoas dizem assim, a natureza está nos forçando a ficar nessa posição. Isso. Né? Mas a gente não é forçado por nada. Né? Se a gente quiser assumir, né, o próprio comportamento, vai para a rua. Isso. Ninguém, né? Tá aí, a rua está pública. Agora, por que a gente precisa não ir? Que é uma questão de livre-arbítrio. Isso, exatamente. Né? Por que a gente precisa entrar? Aí é o processo do dever consciencial, né? Isso, exatamente. Eu tenho uma consciência que eu preciso assumir outros papéis que não necessariamente vão depender de você estar na rua ou não sei aonde. Mas eu posso assumir alguns papéis, eu preciso assumir alguns papéis que podem justamente estar agora sendo alimentados por esse processo. Principalmente os papéis de pai, de mãe, de irmão, de filho. Exatamente. São papéis que muitas pessoas esqueceram durante o mundo. É um reencontro da família. Durante a vida. E aí? Agora estão dizendo, caramba, não aguento mais ficar em casa. A sua família, então, não te dá suporte para você ficar em casa com felicidade? Olha só. Tá russo, né, o negócio. É verdade. Então, essas histórias realmente precisam ser vistas, porque a gente vê que esses ensinamentos, eles não foram fáceis de serem colocados na humanidade. Não foi fácil. O plano espiritual trabalhou muito e com muita parcimônia, que foi colocando aos pouquinhos aquilo que a gente podia escutar. Exatamente. Então, aqui nós temos a palavra de Mancini, que diz, apocrafando os bispos na obra Dá o Concílio a Deus. Está ali essa obra dele. Cremos numa série indefinida de reencarnações da alma, de vida em vida, de mundo em mundo, cada uma das quais constitui um progresso em relação à vida precedente. Podemos recomeçar o estágio percorrido quando não merecemos passar a um grau superior, mas não podemos retrogradar nem perecer espiritualmente. Então, o pensamento de Eusébio ocupa um lugar central, está intimamente atrelada, né, através da luta política pela unificação da Itália. Ele, na religião, ele ocupou esse papel. Ele viveu de 1805 a 1872. A concepção religiosa dele, a profunda espiritualidade, emergem nos 4 ensaios propostos neste volume que estamos trazendo ali desse livro, que remontam ao período de 1832 a 1870 e abrange substancialmente todo o período da sua vida ativa.
Muitos temas-chave do pensamento mancianiano emergem claramente. Críticas ao papado, que impedem a unificação e independência da nação, bem como a emancipação civil e religiosa do povo. A estreita conexão entre religião e política e, ao mesmo tempo, a distinção entre poder político e poder espiritual. Ideais democráticos e republicanos e a religião do progresso. Ele traz muito essa questão da religião do progresso, que é justamente aquela religião que é desapegada dos dogmas, dos rituais, e é muito interessante. Ele está falando nesse pedaço aqui exatamente isso. Cremos numa série indefinida de reencarnações da alma de vida em vida, de mundo em mundo, cada uma das quais constitui um progresso em relação à vida precedente. Então, nós vamos para outra vida, e essa vida já vai trazer o progresso para a vida anterior. E aqui ficamos, Ricardo. Qual a sua opinião final? Mais uma vez, né, a gente vê o quanto que Leon Denis tem, a capacidade que ele tem através do pensamento dele, né, de mostrar para a gente essa realidade que é essa questão. No caso aqui, a gente está abordando a reencarnação, e é um instituto fundamental para que a gente possa entender a responsabilidade que a gente tem nessa existência que nós estamos agora, a importância que ela tem. Ela não vai acabar, a nossa vida não vai acabar. Então a gente tem que entender que a justiça e o amor divino vai fazer com que a gente tenha que assumir as consequências do que nós estamos fazendo. E isso é muito importante para a gente. Isso é muito importante. Com certeza, com certeza. E é importante a gente depois vai rever, né? A gente tem que tomar consciência de que a gente depois vai rever tudo isso, é o exame da consciência, né? Isso. Não vai ter julgamento de ninguém externo, não. É você que vai julgar, e você vai ver como é que a sua consciência é o pior juiz que você tem. Não é comprado, não é corruptível. Implacável. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho. Não tem QI. Não tem QI. Nada disso aí vale. Mas vai estar lá ela, tá lembrando o que você fez? Exatamente. E a gente vai ver o que a gente podia ter feito e não fizemos, né? A ajuda que tivemos e não quisemos, recusamos. Pois é. Então, vamos fixar com esses ensinamentos para rever como é que a história está trazendo para a gente, como é importante esse assunto, porque senão o plano espiritual não tinha várias vezes, né, tentado trazer o mesmo assunto para a humanidade. Está sempre mostrando, exatamente. Está sempre mostrando essa verdade, está sempre mostrando, provando isso. Então é sinal que está na hora da gente acreditar nisso, não é não? Exatamente. Acho que está na hora. A gente não está aqui dentro de casa à toa, não. A gente está aqui para rever as afinizações que a gente não fez durante essa esfera toda, né, antes da pandemia. Exatamente. Não, e as contribuições que nós tivemos, né? Porque nós tivemos lá naquele passado, né? Nós éramos aquela humanidade que permitiu que tudo aquilo acontecesse, né? Que na verdade é isso, né? Os nossos líderes, eles fazem o que nós permitimos, né? Nós é que damos esse poder a eles. E muitas vezes nós fomos os líderes, né? Isso aí eu não quero nem lembrar. Isso eu não quero nem lembrar. Quantos tem aí, ó, escutando a gente, que tá botando a barbinha de molho? Ih, caramba, eu quero nem saber disso. Eu quero nem saber. Deixa pra lá. Tem gente que não conseguiu ver a Divina Comédia, não. Não conseguiu ver aquilo que Dante escreveu, né? É verdade. Então tá, um beijo para todos, que vocês fiquem com Deus, que a noite de vocês seja bem proveitosa, continuando durante a semana os nossos estudos, sempre estando conosco, e nós estaremos sempre com vocês. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Guias amigos espirituais, agradecemos por essa oportunidade de estabelecermos esse vínculo
essa vibração, com toda essa espiritualidade que está aqui para nos ajudar, nos apoiar nesse momento. Pedimos que possamos ter força de vontade para realizar toda a modificação que é necessária para nós e que possamos cada vez mais contribuir para que a gente possa ter uma existência melhor coletivamente. Sendo assim, pedimos permissão para encerrar dizendo graças a Deus.